Olá, quero parabenizar a todos os congressistas, parabenizar os organizadores deste evento, agradecer a Abrat e a Porsche que tão respeitosamente aceitaram a minha candidatura para falar sobre o que eu estudo, sobre como atendo os meus pacientes com tecnologias biofísicas relacionadas à saúde. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então, bem-vindos ao Congresso Andaluz Naturopatia. Obrigada por estar participando aqui com vocês. E vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Jusileia dos Reis Ribeiro, filha do seu Jorge e da dona Berenice, terapeuta integrativa, enfermeira com pós-graduação em enfermagem do trabalho, especialista em tecnologias biofísicas relacionadas à saúde e atualmente doutoranda em naturopatia pela indústria da Saúde Brasil. O que me trouxe até aqui foram alguns acontecimentos familiares que fizeram meditar, fizeram buscar soluções que não fossem especificamente ou somente a medicina convencional. Então, isso tudo fez com que eu buscasse conhecimento e me encontrasse na questão de atendimento aos meus familiares, principalmente porque desde a minha formação como enfermeira, eu sempre tinha dentro de mim um questionamento do porquê que precisávamos atender o paciente doente, né, a pessoa doente, já no hospital, já sem possibilidade de cura, e isso me deixava muito triste e questionando o porquê que a gente não poderia trabalhar antes de acontecer a doença. Então, a prevenção sempre foi um questionamento, e eu acredito que seja até por isso que eu fui para a área de enfermagem do trabalho, e a questão da gente trabalhar a prevenção dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, e tudo isso fez com que eu chegasse até aqui. Então, tive muitos desafios, ainda tenho grandes desafios, mas acredito muito na questão de trabalharmos e focarmos na prevenção, focarmos na manutenção da saúde para que a gente não tenha a pessoa doente, mas que a gente trate no caminho de desenvolver uma doença e a gente consiga, com os nossos conhecimentos, trabalhar a questão da pessoa não ficar doente, ou se ela estiver doente, que não progrida essa doença. Então, isso fez com que eu voltasse os meus olhos para o estudo e atender os pacientes desta forma. E o tema que me coube falar sobre medicina vibracional em naturopatia, tecnologias e inovações para a saúde. Então, vivemos no mundo tecnológico, graças a Deus, e não é diferente na área da saúde, né? Então, os conceitos fundamentais da física e da saúde integrativa, ela colabora para que a gente possa promover a saúde e prevenir doenças utilizando as tecnologias biofísicas. Eu trouxe a famosa equação de Albert Einstein, que é energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. E nos mostra que a energia e massa são permutáveis. O que isso significa? Significa que tudo que existe, incluindo os nossos corpos, são essencialmente energia. Então, a matéria como energia, nossos órgãos, nossos tecidos e células são todos constituídos por energia. E isso é muito interessante, muito fundamental que a gente tenha esse conceito para que a gente consiga atender
para que a gente consiga ir na causa da doença. Isso é muito interessante, eu fico muito feliz de poder ter tido contato com essa, essa, esse estudo para que eu possa atender com mais eficácia o paciente e até mesmo a mim, né? A gente tem aí essa consciência, precisamos ter a consciência de também trabalharmos o autocuidado, né? Então, a Einstein revolucionou a física com essa equação, demonstrando que a matéria é energia condensada. Então, a vibração celular, então, cada célula do nosso corpo vibra com uma frequência específica, e isso, quando trazemos isso para a tecnologia, para os aparelhos, nós conseguimos cuidar da célula no interior da célula. Né? Então, conseguimos mandar essa frequência, essa informação frequencial para que a célula volte a trabalhar como ela deveria trabalhar. E tudo o que fazemos na vida, né? O fato de nos alimentarmos, o fato de nos hidratarmos, trabalhar, dormir, acordar, ter os nossos relacionamentos exigem gastos de energia. E se não estivermos com essa energia equilibrada, ela pode acontecer a doença. Então, os desequilíbrios energéticos são as alterações nas frequências da célula que podem levar à doença. E existe, então, a medicina vibracional como um restauro, né? Restaura o equilíbrio energético e promove a saúde. Então, trabalhando aí a prevenção e o equilíbrio do organismo humano, do nosso corpo. Né? E não somente dos seres humanos, dos animais, os veterinários, conseguem também trabalhar isso tudo no cuidado com os animais. E não podemos deixar de falar que as doenças, elas existem conforme os desequilíbrios energéticos. E ela acontece por uma variedade de fatores, como alimentação inadequada, o fato de utilizar de comida, de produtos alimentícios que não são alimentos, que não tenham, contêm os nutrientes necessários para o nosso organismo, pode causar desequilíbrios e pode causar doenças. Então, aquela máxima, né, vamos sempre lembrar, descasque mais e desembale menos. Isso é muito importante para que a gente mantenha a nossa saúde. A questão da intoxicação por metais pesados, então, quando existe a contaminação por conta da industrialização, por conta das tecnologias, nosso mundo está sendo contaminado cada dia, né, com radiação, então isso é muito problemático para que o nosso organismo entre em desequilíbrio. A questão da presença dos parasitas, vírus, bactérias, prions, tudo isso faz com que a gente adoeça. A falta de exercício físico, né, o sedentarismo, também, com o passar do tempo, nós vamos perdendo a massa muscular, nós vamos perdendo o movimento do nosso corpo e pode causar a doença. O estresse, né, que ninguém está livre disso, mas precisamos lançar mão de técnicas, de terapias que nos ajudem a driblar o estresse da vida cotidiana. E os desequilíbrios hormonais que ocorrem justamente por todos esses motivos falados anteriormente, né? O fato de sermos contaminados, aí o nosso organismo não consegue metabolizar tudo que precisa metabolizar, e aí acontece um problema maior, que são os desequilíbrios hormonais. Segundo a medicina tradicional chinesa, a saúde é mantida pelo fluxo harmonioso da energia vital, através dos meridianos do corpo. Quando esse fluxo é interrompido, surgem os problemas e sintomas de doenças. Então, precisamos estar atentos a tudo isso e tomarmos cuidado, né? Orientar os nossos pacientes, orientar a nossa família, para que a gente consiga
minimizar todos esses efeitos e manter a saúde. A prevenção e manutenção da saúde enfatiza, né, a medicina integrativa, ela enfatiza a prevenção e a manutenção da saúde como formas eficazes para evitar as doenças, como eu já falei, né? Então, com a prevenção, se a gente focar na prevenção, nós vamos evitar esses desequilíbrios e o surgimento de doenças. Eu trouxe a frase de Hipócrates, né? O bom médico é aquele que não tem doentes. Isso é um sonho de consumo e que precisamos buscar, que é o fato de trabalharmos com a nossa comunidade, trabalharmos com a nossa família, trabalharmos com os nossos pacientes, o fato de mantermos a saúde e não cuidar somente quando a doença já apareceu. Existem caminhos que podemos tomar antes que a doença apareça, e isso é muito interessante. E eu trago também uma reflexão que eu venho falando para mim mesmo, que é com relação ao autocuidado. Se eu não cuidar da minha saúde, como que eu vou cuidar de um paciente, como que eu vou cuidar de um familiar se eu estiver doente. Então, eu preciso, como terapeuta, ter a consciência de que eu preciso cuidar da minha saúde, que eu preciso manter essa saúde para que eu possa ter vigor, para que eu possa ter energia para cuidar de outras pessoas. Então, isso eu trago comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Prestem atenção, você está se cuidando, você está fazendo o que você fala para o paciente, o que você fala para o seu familiar fazer. Então, precisamos pensar nisso também, por conta de que se estivermos doentes, não tem como, não vamos conseguir cuidar do nosso paciente, do nosso familiar, da nossa comunidade, daqueles que estão próximos a nós. E a importância da prevenção, né? A prevenção é um dos pilares da saúde integrativa para evitar que aconteçam as doenças. Existe a abordagem holística. Em vez de tratar apenas o sintoma, a medicina vibracional ela busca a causa da raiz dos desequilíbrios energéticos. E isso que me deixa muito feliz, que existem pessoas, existem milhares de pessoas estudando isso e desenvolvendo tecnologias para que a gente trate a causa, não somente os sintomas, né? Eu costumo falar, por que remediar se eu posso prevenir? Então, precisamos ter isso em mente. As tecnologias biofísicas, existem várias ferramentas como a biorressonância, a termografia, que detectam esses desequilíbrios energéticos antes mesmo da doença aparecer. A restauração do equilíbrio, né? Terapias como acupuntura, homeopatia, terapia com frequências ajudam a restaurar o equilíbrio energético. E não deixar de falar também a questão da desintoxicação e a adesão à introdução de micronutrientes, né? A desintoxicação ela é essencial para manter a saúde. Então, métodos como vermifugação, quelação ajudam a remover as toxinas que podem causar as doenças. Então, eu coloquei a vermifugação é a eliminação de parasitas do organismo. A quelação é a remoção de metais pesados do organismo e a suplementação, que são enzimas digestivas, cuidados dietéticos para manter o equilíbrio energético. E tudo isso nós podemos fazer com o uso natural de fitoterápicos, de chás, que são naturalmente e que promovem essa manutenção e fazem, né, a desintoxicação, fazem a vermifugação, fazem a quelação. Não precisamos lançar mão de produtos industrializados. Podemos lançar mão de produtos naturais para que a gente consiga fazer toda essa gama de terapias para que a gente mantenha a nossa saúde. E aí tem os mecanismos biofísicos de análise da terapia, análise e terapia,
né? Falando um pouquinho também, novamente, sobre a biorressonância, sobre a termografia, que faz o mapeamento da temperatura corporal e identifica áreas de inflamação e que a gente possa trabalhar isso na causa. E como tratamento, né, a terapia da acupuntura, que consiste na inserção de agulhas em pontos específicos do corpo para estimular o fluxo de energia e promover o equilíbrio. A homeopatia, né, que são substâncias diluídas para estimular a capacidade de cura do nosso corpo. Então, tudo isso são terapias, são ferramentas para nós terapeutas trabalharmos toda a nossa clientela, trabalharmos toda a nossa família, a nossa comunidade e a nós mesmos. Isso é muito interessante. E o que eu tenho sempre pensado, precisamos mudar a nossa cabeça, mudar a nossa mente para que a gente possa cuidar, para que a doença não apareça. É lógico, se a doença aparecer, vamos cuidar da doença, mas por que não tratar antes? Né? Por que não trazer essa consciência e tratarmos antes que aconteça? E as terapias vibracionais e tecnologias biofísicas, né, como as frequências específicas, os campos eletromagnéticos, dispositivos de biofeedback, eles têm se mostrado eficazes na prevenção da doença e na manutenção da saúde. E essas tecnologias, elas atuam ao restaurar o equilíbrio energético do corpo, promovendo a homeostase, fortalecendo o sistema de defesa natural do nosso organismo. E estudos eles indicam que essas intervenções podem reduzir o risco de doenças crônicas, melhorar a função imunológica e aumentar a sensação geral do bem-estar, aumentando a qualidade de vida. Então, precisamos lançar mão disso para que a gente não tenha doentes, né? Doentes acamados, pessoas que não conseguem mais desenvolver minimamente as suas necessidades básicas, e isso tudo é muito triste. Então, o fato de termos lançar mão dessas terapias é um momento maravilhoso para que a gente possa estudar e desenvolver essas tecnologias para que a gente possa atender com mais qualidade e trazer qualidade de vida para as pessoas. E o que eu faço especificamente é com relação ao cartão de frequência, que é uma abordagem biofísica, que ela atua no campo biofísico e nós utilizamos para detox do organismo e também para estímulo dos órgãos. Qual é a função desse cartão? Grava-se as frequências no cartão, na tarja do cartão, através de um aparelho biofísico, coloca-se os dados ali, grava-se e o paciente, o cliente, ele vai utilizar esse cartão junto ao corpo. Então, temos duas opções que normalmente o paciente usa. Ele usa como um detox, então eu coloco as frequências de detox, eliminação de metais pesados, eliminação de parasitas, agrotóxicos, todos esses que fazem tudo que faz mal para o nosso organismo, coloca-se nessa tarja, grava-se através do aparelho e a pessoa vai usar durante a noite para fazer o detox, para estimular o detox. E durante o dia, grava-se as frequências de estímulo dos órgãos, que são a frequência, ela vai mandar a informação para que o órgão funcione como ele deveria funcionar. Então, por exemplo, uma frequência de um fígado, eu consigo colocar essa frequência e vai mandar essa informação para o fígado para ele trabalhar como ele deveria trabalhar quando ele não estava doente ou está aí diminuindo a energia, então vai dar energia para esse fígado voltar a trabalhar. Qual é esse mecanismo? Ele não possui um princípio ativo, ele atua no nível energético e vibracional. Eu trouxe também alguns depoimentos de pacientes que já usaram e que logo me mandaram os seus feedbacks.
Amiga, estou bem, graças a Deus. Queria te contar que hoje eu fui ao ginecologista, fiz o preventivo e a ultrassonografia para verificar o cisto no ovário direito. Você acredita que o cisto sumiu? Ele não está mais lá. O médico confirmou que não há nada no ovário direito. Tenho certeza que Deus está acima de tudo, mas acredito que o cartão também fez muita diferença. Então, é muito gratificante você receber o depoimento de uma paciente que aderiu a esse tratamento, juntamente com outras terapias e juntamente com a informação da alimentação saudável, de tratar a água, de cuidar do banho, de cuidar dos hidratantes, de usar menos contaminantes e o cartão que ajuda potencializando essa terapia. Bom dia, Ju, tudo bem? Ju, tô passando para te falar que eu tô cada dia melhor, me sentindo mais disposta, minha parte cognitiva mesmo, de elaborar planos para a clínica que eu não estava assim. Eu estava tão cansada que eu só fazia o que tinha pela frente. Então, mais um depoimento de uma paciente também que usou e usa o cartão como coadjuvante das terapias. Oi, Ju, deixa eu te falar. Eu estou usando o cartão, sim, estou sentindo uma melhora. Assim, não dores nas costas e do intestino. Foi uma coisa muito rápida. Está funcionando todos os dias e normal. Então, isso é muito interessante, quis trazer para vocês essas informações para dizer que vocês não precisam desanimar. Não desanime na sua caminhada de estudo, não desanime na caminhada do cuidado com o paciente e vamos juntos desenvolver esse nosso trabalho que é tão lindo, é um trabalho tão gratificante, que é a manutenção da saúde. E se eu puder, coloquei como propõe um futuro brilhante, né? Então, a medicina vibracional e as tecnologias biofísicas oferecem uma abordagem poderosa para a manutenção e prevenção de doenças. Ao entender que a matéria é energia condensada e que as doenças são desequilíbrios do fluxo de energia, nós podemos adotar uma abordagem integral, holística e preventiva para a saúde, como o bem-estar, promovendo o bem-estar físico, mental, emocional, prevenir doença, estabelecer, fortalecer o sistema imunológico, compreender a relação entre energia e saúde e promover a saúde integrativa e vibracional. Então, quero deixar com vocês essa pequena palestra e que vocês se sintam motivados a cuidar do seu paciente com todo carinho, com toda a tecnologia disponibilizada para nós e também se cuidem, tenham um autocuidado como um propósito de vida para que você também possa cuidar de outras pessoas, das pessoas que precisam do nosso conhecimento, que precisam das nossas habilidades, que precisam das nossas orientações. E quero agradecer novamente a todos e bom congresso, muitas graças. Vou colocar aqui para vocês o meu contato, caso alguém queira entrar em contato. Eu tenho o meu e-mail, tenho o meu Instagram e uma coisa que acabei não falando, mas eu escrevi, sou coautora de um livro, Saúde Integral 2. Se vocês quiserem ter acesso, é só me chamar e a gente consegue viabilizar chegarem até as suas mãos. Obrigada mais uma vez.